eu chego aqui na Ornari, Esther, e antes de um talk, você está nervosa? Eu falei, tô, mas depois que eu entro aqui, me sinto em casa, fico relaxada, me sinto super bem, estou muito à vontade. Essa é a minha 6ª participação, Lauro, na DW, em parceria com a Ornari. E como a Esther contou, dos últimos 3 anos a gente tem levantado essa bola para discutir qual o valor do bom design na atualidade, e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu quero começar agradecendo a Esther e a Ornari com toda a sua equipe, Jaqueline, obrigado, com toda a equipe também, que me apoia e me ajuda a convidar essa turma e fazer esse talk acontecer. Obrigado vocês aqui presentes, porque é uma honra, casa cheia, é uma delícia, né, gente? Olha só. E só gente bacana, porque todo mundo conhece a maioria que está aqui, então é um prazer estar com vocês. Sérgio Scaff, Andréia Lância, Ana Paula, Killing, Lauro Andrade, nosso querido idealizador da DW. Gente, eu estou esquecendo de mais gente. Tem a arquiteta Alice, que ontem esteve aqui, né, Alice, voltou. Cadê você, Alice? Isso, muito obrigada pelo retorno, eu acho que ela gostou. Então, gente, parece que o papo é bom. Quero também agradecer a presença da turma online e deixar um recado para vocês o seguinte: se por um acaso passarmos do horário, nós vamos cair, salvar e voltamos, tá? Então vocês continuem aí para continuar com a gente no bate-papo. E como a Esther falou, estamos gravando e estamos no YouTube, tá certo? Ontem foi uma conversa muito boa, tanto que realmente passamos do tempo, foi uma dinâmica forte, com um nível muito alto, como eu estava comentando com o Lauro, a discussão foi bacana, e a nossa ideia é criar um momento de reflexão, né, dar um input, ter aqui provocações que façam com que todos nós que trabalhamos nessa área e temos grandes responsabilidades para a construção de um novo mundo, paramos para pensar nas nossas atitudes e nos nossos atos no dia a dia. Porque, será, gente, eu fico pensando que os 10 princípios do bom design, que é ser inovador, útil, estético, ajudar a entender o produto, ser discreto, honesto, durável, ambientalmente correto, ser meticuloso e ser menos design, né, do notório designer industrial Dieter Hans, que tanto influencia toda a cadeia do design produtivo, é o suficiente para equilibrar as necessidades do hoje com as exigências da manhã, né, com as diversas gerações consumidoras? Será? De acordo com uma pesquisa do Instituto Ipsos e do Fórum Econômico Mundial, que analisou mais de 20.000 adultos em 27 países, olha o resultado da pesquisa. Eles identificaram que 72% dos entrevistados prefeririam que suas vidas mudassem significativamente após a Covid-19. E que 86% desses adultos entrevistados concordaram também com uma frase muito forte: quero que o mundo mude significativamente e se torne mais sustentável e justo do que era antes do Covid-19. E aí? Né? Por isso eu considero, sem dúvida nenhuma, o momento do design uma pauta relevante para moldar um novo mundo. Né? E essa Semana do Design, sem dúvida nenhuma, é um momento muito auspicioso para a gente colocar isso em pauta e fazer essa reflexão do qual é o valor do bom design na atualidade. Para fazer isso, eu e a Ornari sentamos e trouxemos um grupo de personalidades multidisciplinares, inclusive com perfis interpessoais bem diferentes, porque eu acredito que a gente precisa, e assim que se constrói um bom design, né, tenho aqui a professora Graziella que pode me corrigir, que a gente precisa olhar por diversos ângulos e entender os diversos vieses que nos levam à compreensão de um determinado conceito, de uma determinada ideia. Né? Então, ontem nós conversamos, como eu já falei, com 5 personalidades e hoje estou aqui com mais 5 para a gente bater o papo. A nossa dinâmica será o seguinte: nós vamos ter 3 minutos de apresentação para cada um dos convidados, tá? E depois, entre eles vão fazer perguntas e, na sequência, eu abro para vocês. Tá certo?
primeiro convidado a falar, que está aqui ao meu lado, é o Caleb Bezerra. O Caleb é designer gráfico e publicitário, com premiações nacionais e internacionais. Tem especialidade em criatividade pela Universidade do Texas, pós-graduação em marketing digital e com formação em estratégia de marketing pela Universidade de Ohio. Professor de branding, pós-graduação da PUC de Minas. É mineiro, que nem eu, de BH, mas passa a semana aqui, não é isso, Caleb? Né? E ele compôs a delegação de design de diversas missões internacionais no Canyon Labs, no Cannes, e diversos outros eventos importantes e relevantes no mundo do design. Atualmente, ele ocupa o cargo de vice-presidente da AB Design, que é a Associação Brasileira de Empresas de Design, e ele está aqui hoje também muito com essa missão maior, né, não só como designer, mas para representar a entidade e colocar a visão da entidade, que é muito atuante no Brasil e no mundo, com profissionais muito importantes que são ativos no nosso mercado. Há 13 anos, ele está à frente do escritório que leva o seu nome, Caleb, e atua em branding com foco no digital, tendo atendido clientes como a ONU, Suzano, Águia, Branca. Nossa, só gente boa de peso, né, gente? A lista aqui é enorme. Vou ter que cortar, porque o currículo dessa turma aqui é pesado, viu? Então, Caleb, eu passo a bola para você e te pergunto, o que é o bom design na atualidade? Obrigado, Mônica, muito gentil. Em nome da AB Design, obrigado, Ornário, obrigado, DW, pelo convite. Hoje eu estou representando 150 e poucos escritórios de design no Brasil, mas, obviamente, eu não sei a opinião de cada um deles, então peço que só releve a fala em nome da AB Design, porque as opiniões são particulares, né? Mas eu quero trazer um pouco do senso comum sobre o que é um bom design, que é uma pergunta bem safada, para usar um termo, uma pergunta difícil, né, de ser respondida. Mas o que a gente tem visto na AB Design, e os escritórios têm visto isso em comum, é o momento atual que a gente está, né, Mônica, de uma fase de mudança geracional não consolidada. Né? A gente está saindo de alguns estilos comportamentais para outros estilos comportamentais, mas que ainda não se estabeleceram. Então, você tem uma grande resistência ainda a alguns novos comportamentos, mas você tem uma imposição de uma geração mais jovem também a alguns novos comportamentos que precisam ser acelerados, né? Junto com isso, com a pandemia, a gente tem uma constatação muito forte de que os governos, em geral, né, Laura, não só o governo brasileiro, pelo amor de Deus, os governos do mundo inteiro, gente, não conseguem resolver os problemas de bem-estar da sociedade. Né? Eles não são capazes de fazer isso. E a sociedade começa a olhar para as marcas e começa a olhar para os designers como super-heróis para resolver alguns desses problemas, né, para ser pelo menos catalisadores dessas soluções. E aí a gente começa a pensar, no nosso caso, no bom design, com um outro paradigma que a gente chegou a discutir um pouquinho aqui na parte de bastidores ali, né, que é o quanto que o estético está perdendo força em relação ao propósito e à função em vários aspectos. Tá? No prêmio que a AB Design promove, que é o Brasil Design Award, né, é um prêmio que já tem mais de 10 anos de história, e nos últimos 2, 3 anos, quando ele se tornou o maior prêmio de design do Brasil, os projetos mais premiados são, em geral, vocês podem ver, né, procurar no histórico, projetos que têm alguma ligação cultural, algum valor de preservação, algum valor daquelas letrinhas que a gente tanto fala, né, ou ESG, né, Environmental, Social e Governance, ou de DEI, né, de diversidade, equidade e inclusão. E você tem uma geração de designers que não está feliz com isso, para ser muito sincera, né, que olha e fala, mas o meu projeto, tecnicamente, ele é muito melhor do que esse que ganhou, visualmente ele é muito mais bonito do que esse que ganhou. Né? E a gente foi olhar para dentro e falar, peraí, mas isso é um problema do júri? Não, isso não é um problema do júri, isso é um problema global. Se você olhar para a Cannes, se você olhar para o IF, se você olhar para o Red Dot, para os grandes prêmios internacionais, todos estão privilegiando o valor de propósito de um projeto em razão da qualidade visual. Porque a qualidade visual, em muitos aspectos, se tornou um pouco comoditizada. Não estou falando que não precisa ter qualidade, tá? Depois que a gente passa do sarrafo de um produto de qualidade, uma entrega de qualidade, o que o bom design hoje exige é uma visão justamente de preservação cultural, é uma visão, muitas vezes, de visibilidade de uma comunidade que tem pouca visibilidade, é uma visão
de uma cadeia produtiva sustentável, é uma visão de uma solução que vai durar muito tempo, que não é predatória, que respeita as pessoas ao longo do processo, que gera oportunidade, entre tantas outras coisas que a gente sabe que o design pode fazer, em tantas vertentes que ele tem, que até a gente é difícil dizer até onde que o design começa e termina de tão transversal que ele é, né? Então, a minha provocação de volta a essa pergunta, que de jeito nenhum é uma resposta, né, é essa, né? A gente está no meio dessa fronteira, ela, na minha visão, é inevitável. Você pode negar, você pode dizer que, mas o meu público ainda não valoriza isso. Ok, você vai viver mais alguns anos nisso, mas fatalmente a geração mais nova, estou falando de quem está hoje com 25, talvez até 30 anos ali, né, está começando a ter um poder de compra maior e está exigindo isso notoriamente das marcas, né, quer que as marcas se posicionem sobre os assuntos importantes, quer ver as marcas falarem nas redes sociais, a tal temida cultura do cancelamento, né, que a gente todo mundo morre de medo, né, a questão de você ter artistas ou obras, né, a gente também falou um pouquinho sobre isso, estou roubando toda a fala do Coxi aqui. O que é mais importante, a obra ou quem criou a obra, a história de quem criou, a história do que ele conseguiu, né? São discussões que eu acho que estão muito no momento para um bom design. É isso. Legal, Caleb. Então, para a gente conseguir, como você falou, não é uma resposta, né? E, inclusive, estamos aqui para buscar essa provocação, não vamos sair daqui com um manifesto dito que é uma ordem, mas sim com reflexões. A gente pode entender que ele não pode ser predatório, ele tem que preservar, né, pontos culturais, da onde ele veio, por que está acontecendo ali, né, ele tem que ter um propósito de existir, né, e não ficar só na estética. Podemos colocar dessa forma, né? Lindo, você é melhor que eu para resumir. Falei pra caramba, você resolveu. Né? E o melhor, né, gente, olha só. Bom, os designers, a gente estava falando um pouquinho sobre isso, né, mas vocês agora são super-heróis, olha só, dá para vestir, vamos brincar com isso, isso é muito legal. Obrigado, Caleb. Agora eu passo a palavra para a Cris Rosenbaum, que é curadora de arte, design e artesanato, está à frente da Feira Rosenbaum, da qual foi idealizadora, né? Que começou com esse projeto lindo, inclusive com o objetivo de ter a renda totalmente revertida, né, para o projeto A Gente Transforma, né, que é criado pelo designer Marcelo Rosenbaum, que a maioria de vocês deve conhecer. Né? A Cris estudou na Faculdade de Artes e Design Central de São Martin, em Londres, e trabalhou como consultora de moda e estilista e coordenadora de estilo de diversas marcas de prestígio, porque se eu for ler aqui, gente, eu não vou fazer outra coisa, porque essa é fera, que é chique, minha amiga. Né? E desde 2022, a Cris comemora 10 anos, né, da Feira Rosenbaum, com a abertura da primeira loja física, né, ali em Pinheiros, né, na Mateus Grow. Para quem não conhece, eu acho um exercício, aproveitando quem é de fora de São Paulo, precisa ir lá conhecer, porque é uma aula para entender esse movimento e da identidade brasileira com artesanato de altíssimo valor, aí trafegando o universo do design, né? Sem contar que é um projeto de merchandising muito bonito e é uma referência, na minha opinião. Então, Cris, com você, o que é o bom design na atualidade, na sua visão? Acho que ele já está ligado. Está ligado? Bom, primeiro, obrigada, Ornari. Obrigada, Mônica, linda, querida, amiga. Lauro, DW, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui com vocês. Posso só cortar antes? Conta que você está participando da DW, com a Feira Rosenbaum. Eu saí atrasada, gente. Desculpa, não, mas conta, fala rapidinho, depois você entra que não pode deixar de fazer esse merchan. Onde está a Rosenbaum? A gente está no DW já, acho que 7 anos já participando com o Lauro, e a gente montou dentro da Galeria As Árvores, no centro, na São Luís, ali na Consolação, tem estacionamento. A gente, junto com a loja do Paulo Alves, fez a feira no meio dessa galeria, em 2 andares. A Baikami também está lá, saiu um pouquinho da Gabriel e foi para lá com a gente também. A Tapetá também estão com a gente lá. E a feira está com 2 espaços lindos, acho que vale a pena quem não foi ainda conferir, vai até domingo. Sábado tem show. Vou sábado. Domingo tem show de um dos artistas de Recife, que ele faz um pouquinho, um coco, é uma dança. Então, está uma delícia a feira. A gente estava lá, estava cheio. Fora isso, tem todo o centro para vocês conhecerem. Tem o Edifício Virgínia, tem a Galeria Metrópole, tem o Beto Copan,
dá para andar ali, dá para almoçar, tá uma delícia. Assim, as pessoas estão passando amanhã ou à tarde no centro fazendo todas essas visitas. Então, quem for, não ir só ficar meia hora, gente, vai porque tem outras coisas para ver. Isso que é legal. Leva-se aí 2h30 para fazer tudo isso, pelo menos. Correndo, né? Obrigada, Cris. Eu fiz questão que ela colocasse e desse esse roteiro para a gente, porque é um exercício para realmente buscar essa reflexão sobre o bom design. Tem muita informação ali. Por favor, Cris, agora. Bom, eu tenho uma colinha aqui, gente, que eu fui pensando junto com a Mônica ontem e com a minha equipe também, um pouquinho falar disso. Eu acho que quando a gente fala de brasilidade, foi um tema que a feira aderiu desde o começo, desde que eu era casada com o Marcelo, então ele já vem fazendo esse trabalho do A Gente Transforma, ele já vinha fazendo esse trabalho de brasilidade, ele já é um cara que já é precursor nisso, de ir para a comunidade, desenvolver um produto e fazer esse produto virar uma peça de design, tanto para vender na Gabriel, quanto para vender fora do Brasil. Então, já foi exposição em Milão, já levou os índios para Milão, os Yanauás, já levou luminária de miçanga. Esse projeto já é antigo dentro do que eu, casada, vi isso acontecer. Então, a gente vai para a maior feira de artesanato popular brasileira, que é a FENEARTE, que é em Pernambuco. Eu vou para a FENEARTE há 12 anos, então é uma feira também. Estou vendo gente da FENEARTE lá atrás, estou vendo a Roberta Borsoi, o Sérgio, e eles são precursores, fazem isso há tanto tempo. Então, eu acho que quando a gente fala de Brasil, de design, o que é um bom design, eu defendo essa brasilidade, é óbvio, porque é um trabalho que eu acho que já está no DNA, está nesse conceito. Então, quando a gente fala de território, do vindo de fora, antes eu era muito legal, e hoje eu acho que o brasileiro entendeu que não é só o que vem da Itália, da França, da onde for que seja, que é legal. O que a gente tem aqui dentro é muito legal. E a feira é 100% brasileira. Então, eu acho que essa coisa do design brasileiro pegou um lugar lindo. Quem for para Milão esse ano vai ver essas exposições. Então, tem muita gente boa, uma galera jovem muito boa, tanto como design, como artesão, que tem uma diferença, mas tem muita gente trabalhando bem. Então, eu defendo esse bom design como um coletivo. Eu acho que hoje a gente não faz nada sem esse coletivo, sem um ajudar o outro. E, principalmente na feira, que a gente tem esse coletivo junto de um design, juntar com outro e sair uma coleção para ser lançado, ou entre eles, ou nesse coletivo. Então, eu acho que esse coletivo, essa colaboração de não fazer nada sozinho, cria-se um design melhor. Então, esse design também tem acesso da Gabriel ao centro, a fora de São Paulo, a fora do Brasil. Então, esse acesso também, isso dizer que é um bom design, sabe? Esse acesso fora do Brasil, fora de São Paulo, e circular por São Paulo, como a gente está fazendo essa DW. Então, ele sai daqui da Gabriel e chega lá no centro de São Paulo. E isso também é muito legal. Então, o que é legal aqui é legal lá, que é legal em Pinheiros, e que é legal no Brasil inteiro e no mundo. Então, esse acesso do design ser acessível para todo mundo. Eu não acredito que o design seja um lugar que não é acessível para uma pessoa que nunca ouviu falar, que nunca viu um design. Então, tem gente no centro que está passando e você fala, nossa, que coisa linda! E fica impressionado com esse desenho, com esse design do móvel ou da peça. Então, ser mais acessível para todo mundo. Eu acho que eu defendo essa colaboração, tudo coletivo e não uma pessoa só. Lógico que várias vezes são uma pessoa só, mas ter o coletivo eu acho que é muito legal e é prova disso na feira. A gente fez vários coletivos e deu muito certo. E ter o acesso a todo mundo. Então, eu acho que o design bom precisa circular, que eu acho que é importante isso. Em todos os espaços, ter uma distribuição, vir de uma indústria, uma mão de obra, o entorno da indústria, de um lugar que seja correto, que a gente acredite nessa indústria, que não use uma mão de obra escrava, que não use e não acabe com o entorno dessa indústria para fazer um bom design, que tenha essa preocupação do que está acontecendo ao redor e tenha um lugar correto de produção. Então, também acho que é importante pensar nisso. Não adianta fazer um plástico e jogar pela cidade e destruir ao redor do que está vivendo, né? A ética, que a gente está falando.
trabalho justo, e eu acho que é esse ter acesso, Mônica, que eu acho que é o mais importante, entendeu? Para qualquer pessoa, leiga ou não leiga de design, ter esse acesso que acho que cada vez mais as pessoas precisam. Acho que eu defendo esse lugar assim do design. Muito legal. Isso vem muito de encontro com o que foi dito ontem também, porque coloca as pessoas, né, na construção do design, né? Então, como você colocou muito bem, eu acho que esse processo construtivo que é respeitável a comunidade, respeitável ao que está ao entorno, né, respeitável, com certeza, a natureza também, né, todo o processo, acho que socialmente correto e ter isso percebido e identificado na construção, seja ela do produto ou do serviço, né, de como isso é feito, sem dúvida nenhuma, né, eu acho que quando você coloca que, sem dúvida nenhuma, como o Caleb colocou, que ele tem que trazer as nossas raízes, ele tem que representar a nossa cultura, ele se torna, sim, algo que pode circular em qualquer lugar, porque ele tem identidade e ele é percebido, e as portas se abrem pela autenticidade também daquilo que está se levando, pela curiosidade que isso desperta. E esse colaborativo, sem dúvida nenhuma, que é o coletivo, está em todos os lugares, como você falou, porque você consegue aí juntar toda essa cadeia que passa pela mão de obra, né, que está produzindo, né, aquele produto, e também aonde está sendo desenvolvida a matéria-prima. Eu acho que você constrói toda a cadeia, né? Então, acho que isso é muito bonito, né? Então... Não, praticamente terapia. A Esté fica no chicote, faz direitinho. Deixa eu só falar bem de uma pessoa que eu adoro, que está aqui. Por favor. Roberta Borsoi, fica em pé, vai. Roberta? Roberta é filha de Janete Costa, gente, que é uma grande arquiteta Uau. de Pernambuco, que começou todo esse trabalho de arte popular brasileira em todos os lugares, e ela está aqui com o marido dela, e é uma honra ter a Roberta em São Paulo. Fazia 2 anos que ela não vinha para São Paulo, por conta de trabalho e pandemia, e ontem a gente se encontrou, foi na casa de Francisca, dançou junto, foi uma delícia, e eu amo ela como pessoa, a família dela, e fico emocionada porque a mãe dela foi uma grande mulher nesse lugar aí. E o Marcelo, quando eu estava casada, ele conheceu a mãe dela, e num dos jantares em Pernambuco ele falava: "Você não sabe com quem eu tô?" E eu falava: "Com quem, Marcelo?" "Com a Janete Costa, você não tem ideia." E é realmente incrível. Eu não conheci Janete, mas o Marcelo conheceu. E não era... Conta um pouco do que era a mãe. Roberta, obrigado pela sua presença. Em nome do Ornário e da Esther também agradeço você estar aqui. É uma honra para a gente, viu? Uma salva de palmas, porque eu acho que merece você. Muito obrigada, Cris. Agora eu quero passar a palavra e entender como a gente tem essa fronteira aí entre o design e a arte. E eu convido Camila Granado Pedrosa Horta, que é diretora do MAN de São Paulo desde 2019, é responsável pelo relacionamento do museu com colecionadores, apoiadores e financiadores. E isso essa turma toda está dentro da cadeia, sem dúvida nenhuma, né? É para eles que tudo isso, né, também que tudo acontece, né? Camila é envolvida com o cenário da arte desde 2009, é uma colecionadora de arte e design, incentivadora de jovens artistas brasileiros. Ela é formada em administração e tem pós-graduação em marketing na ESPM e foi executiva do mercado financeiro na área estratégia de inovação, com experiência no Brasil, na Europa e na Ásia. Então, eu tenho certeza que você vai também trazer um olhar para a gente de um viés bastante diferenciado, que muitas vezes não entra na discussão, mas fundamental e importante para ajudar a movimentar toda essa cadeia, porque talvez essas pessoas possam ajudar esse movimento novo, esse movimento que a Cris toca e muitos outros, né, como a Roberta também. Com você, Camila. O que é o bom design? Boa tarde. Boa tarde a todos. Esther, obrigada pelo convite. Mônica também. Um prazer estar aqui. Foi um desafio parar para pensar, né? Mas o que eu queria trazer um pouquinho para vocês, que a proximidade da arte com o design vem da criatividade.
o design, ele traz a utilidade. Eu tenho a minha cola, gente, porque eu fico um pouquinho nervosa e eu gosto de relembrar. Então, assim, o design, ele traz a utilidade, o intangível, e não só a estética, como a gente estava falando aqui. Já a arte, ela é a expressão, ela é uma afirmação de identidade. E o que separa a arte do design é a industrialização. Enquanto que na arte a pintura ela é única, o artista, muitas vezes, ele está ali sozinho, pensando na estética, ele não tem um ajudante, uma indústria, algo naquele lugar para ver para onde que ele vai caminhar. Mas já o design, o bom design, quando ele tem... quando o design ele é melhor, é muito mais gostoso. E as pessoas, que é o que vocês estavam falando desse coletivo, muitas pessoas envolvidas no processo, no protótipo, o que vai acontecer, onde que a gente vai colocar, como é que a gente vai democratizar, onde a gente vai atingir São Paulo, Rio, enfim. E os museus, eles têm esse papel de democratizar, esse papel de ter a obra única e ter uma obra um múltiplo, que é uma forma acessível das pessoas terem contato com a obra de arte. Lá no museu a gente tem um clube de fotografia, que é muito interessante, os artistas desenvolvem para o museu, entra para o acervo, e as pessoas começam a colecionar, começam a entender a partir daí. Mas o que eu acho também importante é que, assim, desde o começo, a humanidade, ela coloca a sua identidade nas coisas de uma forma em geral. As pinturas rupestres. E o que eu acho que também eu gosto é daquele termo, o alemão, Zeitgeist, que é o espírito do seu tempo. Eu vejo muito design nesse sentido. Quando a gente imagina uma cadeira brasileira com palha, madeira, a gente traz um aconchego, a gente resgata da nossa cultura. E ela sai dali do utilitário, ela vem com o intangível, aquela experiência. E a arte é a mesma coisa. A gente coloca a representação do nosso tempo. No começo, ele era uma arte estética, mas agora a arte ela traz a ideia, ela faz nos refletir. Deixa eu ver o que mais que eu trouxe aqui. E tem também, que eu gosto muito de exemplificar, a poltrona jangada do Jean Gillon. Acho que a maioria aqui conhece. Ele é um ícone do período moderno, ela tem sua função, ela tem a sua beleza, mas ele, quando desenvolveu, ele se inspirou nas jangadas no Mar da Bahia. Então, quando você senta nessa cadeira, vem o intangível, você se sente na Bahia, você se sente ali naquele momento. Então, para mim, é esse lugar do bom design. E aí a minha conclusão que eu falo, que a obra de arte ela sai da estética, vai para a cultura, enquanto que o design ele sai da utilidade e ele vai para o espírito do seu tempo. E eu vejo também uma mudança artística muito importante, que é da inclusão. Hoje em dia, nas galerias, nos museus, os artistas indígenas, os artistas trans, eles vêm ganhando esse espaço. E o bom design, eu acho que é aquele que a gente consegue identificar de quem que ele é, de onde que vem, que cultura que ele traz. É uma assinatura, vamos dizer, a gente sabe, olhou, bateu o olho, eu sei de que é daquele artista. E que com isso vai muito mais além da ideia e sim da função do objeto, se é um carro, uma cadeira, enfim. O que eu acho que é mais importante é a gente trazer esse espírito do nosso tempo e sentir essas coisas. Uau, Camila. Nossa, a gente conversou muito e eu fiquei muito feliz e a gente começou até a brincar. Como é que seria Jean Gillon hoje? O que ele iria... Que poltrona ele criaria hoje, já que algo que define muito, na opinião da Camila, como bom design, é aquele design que, de verdade, traz a assinatura do seu tempo, ele é o espírito do tempo, né? E ele identifica, né, também quem fez, que eu acho que está muito do propósito do designer, né, do seu criador. E aí é onde há a identificação da assinatura do produto, né? Eu acho que a gente pode interpretar assim, né? E isso é muito interessante e eu
gostei muito da nossa conversa, ficamos um tempão conversando, e eu queria mesmo imaginar João Gilon hoje criando o que ele estaria desenvolvendo, o que seria a poltrona jangada, se é que seria jangada, com certeza não, né? Bom, vou passar agora a palavra para o Mariel Nitsker, que vai trazer uma visão e tem uma história muito interessante para contar, que relata muito o momento do design, né? Porque o Mariel ele é um designer de moda, né? E nesse período, né, de que a gente está passando de grandes transformações, que é um período que a gente já vinha em transformação, que só foi, na realidade, acelerado pela Covid, né? Ele recebe uma demanda de suas clientes para entrar na casa delas. Então, olha que interessante, olha que curioso. Então, ele vai contar um pouquinho sobre isso, que é muito interessante, e como é que fica essa divisão também, falamos da arte com o design, e da moda, né, que tanto navega e troca e é também referência para o nosso segmento, né? O Mariel tem mais de 30 anos de experiência nesse desenvolver de estilos e coleções de moda para marcas icônicas como a Zapping, a Osklen, Maria Bonita, Havaianas. Nossa, acabou, né? A gente precisa continuar, porque assim, o cara, né, além de ter desenvolvido a marca com o próprio nome, né? Ontem eu estava com a sua roupa. Ontem eu vim com uma roupa sua. Estava toda de Mariel Nitsker. Nessa sua jornada, ele se destaca também pela especialização, né, na construção de marcas, né, cuidando da área estratégia, da concepção, desenvolvimento de produto, branding, produção, e isso mostra também uma característica muito do designer de ser transversal e precisar navegar em todas as áreas para ter sucesso, né? Ele já participou de mais de 7 semanas de moda aqui brasileira, da Casa dos Criadores, 5 Fashion Week, né? Já teve desfile internacional em Madrid, Miami, Medellín, Panamá, exposições do trabalho dele em Nova York, em parceria só com a Swarovski, tá? Só porque ele é básico. Mas tem uma roupa incrível, e eu quero muito que você conte para a gente essa sua experiência e o que é o bom design, com esse olhar bem múltiplo agora. Ok, boa tarde, gente. Obrigado pelo convite, obrigado, DW, obrigado, Ornari, você, Mônica, sempre. O meu olhar vai ser um olhar... Eu não sou um estudioso de design, eu sou uma pessoa que faz isso há 35 anos, mais velho ainda, como ofício, né? Então, eu tenho um olhar bem específico de produto mesmo. Então, acho que tem alguns pontos que alguns participantes trouxeram que convergem com o que eu entendo que é um bom design. Eu acho que a questão do propósito, hoje em dia, é um fator delimitante. Eu acho que o propósito, para mim, são 2 propósitos. É o propósito que está relacionado à funcionalidade, ou seja, para quem você está fazendo, a pessoa que vai usar uma roupa, a pessoa que vai viver naquela casa, e o propósito do artista, o propósito do designer. Então, que vai em encontro da assinatura. A questão da assinatura, qual é o propósito realmente? Quando você começa a fazer uma série de produtos que imprimem uma assinatura que as pessoas leem, que é de tal pessoa, que é feita para tal pessoa, para tal grupo de pessoas, mas mais do que tudo, que é feita por determinada pessoa e não uma outra. Existe uma coisa também importante que eu acho que a gente fala muito no momento, que é a história que se conta. Eu questiono muito, gostaria de trazer isso também para questionamento. A história que se conta é a história que se lê. Né? Daqui a 30 anos, será que se eu pegar um produto X, eu vou precisar contar uma história que talvez não seja mais o zeitgeist daquele momento, 30 anos depois? Ou será que eu vou ter um produto que ele realmente é um bom design, onde ele em si já conta uma história e você a lê? Então isso acontece muito na arte, está acontecendo muito no design. Você precisa contar alguma coisa para entender o propósito,
para entender qual foi a inspiração. E eu acredito que um bom design, você não precisa que alguém te conte. Você lê. E isso eu acho muito importante. E eu acho que essa leitura ela tem a ver com o propósito, esse propósito que eu trago, né? O propósito de quem utiliza, de quem vai realmente vivenciar aquela experiência com esse produto, com o que quer que seja que você crie, e com o propósito do artista. Então, assim, exemplificando, eu tive depois de quase 30 anos de carreira, trabalhando para N marcas, onde eu entrava no universo de cada marca. O universo de cada marca eram pessoas diferentes para cada marca, pessoas e estilos diferentes. Eu tive o desafio de fazer alguma coisa para mim. O que eu vou fazer? E eu parti de um propósito que vou fazer coleções a partir de quadrados. A Gina conhece, você conhece. São quadrados de 80 por 80 com uma fenda e que geram volumes. Ou seja, todo mundo que conhece a minha roupa desse período consegue identificar uma assinatura, porque ela sai desta repetição. Então, eu acho muito importante para o designer, para o artista, criar statements que sejam próprios, independente da funcionalidade, para que isso gere uma assinatura. Eu acho que é um pouco assim que eu vejo. Ai, fiquei um pouco nervoso com a boca seca. Nossa, tem água aí do lado. E é interessante porque desses dois movimentos que são muito fortes, que é a arte, que a moda, né, transita também, vocês dois colocaram dois pontos que são muito interessantes, né, que é o espírito do tempo, que basta, você olha para um quadro, uma escultura, você percebe sem precisar de legenda e entender se é algo que é realmente bom, representativo, que tem o seu valor, que é autêntico, né, que tem a história, é percebido, né? E a roupa também, tanto que a gente há pouco tempo criou essa expressão da moda vintage, né? E ela volta com força e você quer usar porque ela conta uma história, né? Ela tem valor, né? E aí ela faz sentido você estar com ela hoje, né? Mas aí, para justificar, né, estou usando roupa velha, não, estou usando uma roupa vintage. E, no fundo, é isso, porque basta olhar para a sua camisa, né? E a gente estava falando isso, coincidentemente, também para o meu vestido, e você sabe exatamente de quem é e que história tem, né? O meu vestido tem 18 anos, tá? Eu não sei quanto tempo tem sua camiseta, mas por aí também, de que traz a história e está pronta para o mundo. E ele... né, pode caber ou não, né? Talvez nesse período de 18 anos eu deva ter ficado alguns anos sem usar, mas que agora tem uma história que faz sentido. Essa história que esse vestido conta faz sentido hoje, né? Então, gosto muito desse posicionamento e, propositalmente, eu deixei a Graziella Nivolini por último, porque é uma professora e, além de colocar essa sua fala, eu tenho certeza que, como professora, ela vai fazer um alinhamento aqui de tudo que foi colocado e um encerramento fantástico, porque, além de professora, ela também é pesquisadora e crítica e mestre em design, e também arquiteta e urbanista, né? E estudou na Universidade de São Paulo, e ela é coordenadora dos cursos, em parceria com a Casa Vogue, de pós-graduação de Design em Produto e Serviço do Instituto Europeu de Design, onde também atua como pesquisadora, coordenadora do Laboratório de Biomateriais, que pauta do momento, né? E conselheira acadêmica do Centro de Inovação, Design e Pesquisa, também do IED. É docente há 12 anos e uma das autoras do manifesto Sonhar Design, né, que durante a DW de 2022 se posicionou e foi muito relevante esse lançamento. Ela é muito interessada em temas contemporâneos, tais como co-design, design circular e regenerativo, business design e design de serviço. Também possui experiência da área profissional por meio de atuação em projetos e mostras de loja e mobiliário corporativo no Brasil e no exterior. Então, sim, a responsabilidade agora é grande. Passo a bola para você, Graziella. Olá, boa tarde. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todas, todos que estão aqui. É um prazer
enorme responsabilidade estar aqui nesse momento e, inclusive, tentar contribuir com a nossa visão. Eu sou uma educadora, sou uma pesquisadora, uma pensadora do design, mais do que uma fazedora de design como meus colegas aqui. Então, queria, em primeiro lugar, agradecer a DW, Ornari, Esther, Mônica, muitíssimo obrigada pelo convite. E quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz. Eu estou aqui representando uma escola de design que todos os dias sonha com um outro design. A gente, eu digo a gente porque é coletivo, não sou só eu. Sou eu, os alunos, as alunas, os professores e professoras, quem colocou a mão na massa para escrever esse manifesto intitulado Sonhar Design. Foram o Ale Salles e o Christian Ullmann, talvez vários de vocês conheçam, né? É um prazer, uma honra trabalhar com esses colegas que também ajudam a pensar. Todo mundo fala de futuros desejáveis, né? E a gente realmente tem que ter esse desejo, tem que sonhar com outro futuro, mas a gente percebeu que a gente precisa mudar a forma como a gente está fazendo o design. Então, antes de sermos capazes de sonhar com outro futuro, a gente precisa sonhar e fazer um design diferente. É um design mais responsável, é um design coletivo, colaborativo. Eu tenho 6 conceitos assim que eu acho que são importantes passar por todos eles e talvez repetindo, amarrando, né, como a Mônica provocou, essa questão das falas que vieram antes. A gente acha que precisa ter uma abordagem sistêmica, holística. Você não trabalha mais sozinho no seu ateliê, você é responsável pelos colaboradores que estão fora, você é responsável pela matéria-prima, pelo seu descarte, o seu resíduo pode ser matéria-prima de um outro, e aí eu estou falando de design circular. A gente tem que ser responsável pelo bioma onde a gente está atuando. Então, uma provocação de quando a gente colocar no cenário todos os stakeholders, os agentes, as pessoas envolvidas, e não só o seu cliente ou o seu usuário, colocar também a natureza. Talvez colocar a árvore. O Christian Ullmann tem uma fala importante para os nossos alunos. Eles estão projetando uma cadeira e ele fala assim, mas o que você tem que pensar antes? E o aluno fala, o público-alvo, o usuário, a tecnologia. Ele fala, não, antes plante uma árvore. Então, assim, o quanto que a gente também precisa colocar na nossa tomada de decisão a natureza. Sem ela, a gente não continua aqui, a gente não tem cliente, a gente não tem negócio em pé sem ela, sem respeitá-la e sem entender que ela é afetada por todas as nossas decisões. A gente fala também que a gente precisa ter um posicionamento político, crítico. Toda vez que a gente decide quem a gente vai contratar, acho que está tudo bem? Acho que foi, né? Todas as vezes em que a gente tem uma tomada de decisão e o processo projetual do desenho envolve tomada de decisão, a gente está influenciando e afetando, a gente está fazendo escolhas, e isso é posicionar-se. Só que a gente precisa ter cada vez mais consciência. O meu trabalho não termina aqui, na hora em que eu entrego, não termina na hora em que eu vendo um produto ou que eu presto um serviço. Acho que a gente falar do posicionamento político e crítico nesse sentido é importante. A gente também, em todas essas conversas, a gente percebeu que a gente precisa ter 2 dimensões de discussões. Uma que é temporal e é urgente. Assim como nossos recursos estão se esgotando, o nosso tempo está se esgotando, como espécie humana mesmo. A gente está sofrendo, a comida está cara, está difícil, desastres naturais acontecendo o tempo todo, vidas humanas e não humanas estão sendo perdidas, a nossa biodiversidade está em risco. Então, assim, a gente tem que colocar o tempo na nossa discussão. E não é só o tempo do produto que dura mais. Sim, ele tem que durar mais, ele tem que ter qualidade, mas o tempo que ele tem depois de usado, o tempo antes, quantos anos aquela árvore precisou se constituir para chegar ao móvel da sua casa. A gente também fala da dimensão territorial. Vou puxando aqui até algumas palavras da Cris, do nosso contexto, da nossa responsabilidade, das nossas raízes, da nossa cultura, dos nossos saberes, dos nossos fazeres.
Então, uma dimensão que é do espaço. Então, tempo e espaço são importantes para aquilo que a gente acredita como design contemporâneo responsável. E, por último, plural, diverso, olhando para tudo, para todas. A gente está aqui, na própria loja a gente percebe, a gente não vive mais uma tendência, a gente vive coexistência, convergência, camadas. Não somos únicos, o nosso armário coleciona peças diferentes, de tempos distintos, texturas, lugares. Então, assim, a gente fala da pluralidade e a gente fala da democracia, de um processo democrático, de quem define, com quem, para quem, por quem você faz design. Então, acho que são discussões relevantes que a gente vem fazendo dentro de uma escola de design. Eu nem falei, né? Eu sou do Instituto Europeu de Design, acho que ela já tinha apresentado. Então, uma responsabilidade enorme estar aqui, de alguma forma, representando uma escola que faz design, sonha com design diferente, sonha com designers, né, que sonhem com futuros melhores, no plural. Obrigada. Obrigado, Grazi. Uau, é isso mesmo. Merece palmas. Muito bem resumido, e eu acho que aí não preciso nem concluir, porque você fez isso já, e eu vou te pedir para fazer uma pergunta para um dos participantes, que você comece a nossa rodada de perguntas. Nossa, que a responsabilidade está aumentando. Eu acho que a gente teve muitas perspectivas aqui, né? No fim das contas, a gente foi aqui amarrando questões muito importantes. Eu não sei quem gostaria de comentar sobre o que tem percebido, fazendo um recorte do que tem percebido, que tem ganhado importância nos últimos anos. Acho que é uma conversa legal da gente perceber um movimento, né, no sentido de palavras, conceitos ou discussões que têm crescido, por exemplo, nos últimos, talvez, 12 anos, né, amarrando aqui com a DW. Podemos fazer essa provocação? Boa, gostei. Né, eles devem acompanhar esse processo há algum tempo, né, talvez há 12, como nós aqui, e talvez trazer à tona discussões, conceitos que eles têm percebido, que têm ganhado relevância nesse recorte de tempo. Vou dar uma de professora. Caleb? Responde, por favor. Ai. Olha, eu vou ter que soltar. Chamada oral. Eu vou ter que soltar um assunto que está na boca de todo mundo e que parece que não tem nada a ver com design, mas tem tudo, que é a evolução da inteligência artificial, né? Acho que está todo mundo falando sobre isso, todo mundo brinca com o ChatGPT, pensando no emprego, o que vai acontecer, o que não vai, e vai me substituir, vai ser meu chefe, vai ser meu funcionário, vai potencializar meu trabalho. Vai acontecer o quê, né? E essas discussões já vêm de algum tempo. O ChatGPT, em especial, não está pronto, foi lançado sem estar pronto, né? Mas as pessoas já entenderam um pouquinho do que isso pode fazer. E entenderam um pouquinho da capacidade, e alguns ainda têm, aí desculpa na minha visão, um romantismo que a gente ainda vai ser mais inteligente do que a máquina. Eu sou um pouco mais pessimista nesse sentido, que a gente vai ser mais criativo, mas não mais inteligente do que a máquina. Porque, segundo a lei de Moore, essa capacidade de processamento dobra a cada 2 anos e exponencialmente a gente já perdeu faz tempo. A verdade é essa. A minha cai, a minha não dobra. É só você ver os algoritmos de redes sociais, o quanto eles conseguem prender nossa atenção de maneiras que a gente nem sabe e como eles conseguem prever nossos comportamentos de maneiras que a gente nem sabe, para vocês verem que a inteligência artificial já está influenciando as nossas opiniões muito mais do que a gente imagina, que é uma visão um pouco pessimista. Onde está o lado otimista disso? Se a gente, como humanidade, souber encontrar uma saída para um dos 2 caminhos saudáveis dessa história. Um deles é a gente apenas trabalhar menos. E a gente já tem empresas fazendo dia de 4 semanas, essa coisa toda, mas é possível que a gente chegue muito em breve num nível que a gente pode trabalhar muito menos para gerar a mesma riqueza como sociedade, se isso se equilibrar, né? Do ponto de vista de distribuição de renda, o que é um desafio enorme, né? E aí sim o design tem um papel fundamental nisso, sem dúvida nenhuma, né? De soluções que preservem a distribuição de renda. E um outro que não é tão bom assim mais é que essas inteligências vão começar a dominar o que a gente faz, ou substituir criativamente o que a gente faz, que eu acho uma péssima ideia, né? Hoje, os designers já estão experimentando bastante, pelo menos nos nossos mercados, com ferramentas como Midjourney, como Night Coffee,
que criam algumas coisas baseado no que a gente chama de prompt, que é aquele texto que a gente escreve para pedir para criar alguma coisa. E a gente ainda tem um pouco a ilusão, talvez, que eu sou o dono do prompt, ou seja, eu que te peço para fazer alguma coisa. Mas isso não vai durar tanto tempo mais. Daqui a pouco, essas inteligências vão tomar as decisões sobre criar algumas coisas e simplesmente propô-las de volta, né? Esse tempo não está tão longe. Então, quando eu falo em mudança geracional, talvez em 5, 10 anos a gente esteja olhando aí para uma mudança radical no nosso estilo de vida, baseado nesse crescimento exponencial nosso. Não sei se o quanto eu respondi ou o quanto eu traumatizei essa pergunta. Quer comentar, Graziano? Tá. Então, vou te pedir para fazer uma pergunta agora. Posso, Pode então, ser, fazer sim. um comentário Pode, sobre a por favor. inteligência, já que a gente vai pular de assunto? Eu vou retomar aquela questão da coexistência, né? E a gente está ali fazendo um movimento contra a maré, talvez, e falando da inteligência da natureza, da inteligência natural. E com essa a gente pode aprender muito. Eu participo do projeto dos biomateriais, biodesign, e ela pode nos ensinar soluções muito potentes, porque nela não há desperdício, né? Os círculos se fecham com a maior inteligência possível, e talvez aí amarrando com a Cris a inteligência ancestral, né? Quanta sabedoria a gente está perdendo, e acho que esses são projetos que podem resgatar. Então, acho que tem outras inteligências, né? Tem um alvoroço em torno da inteligência artificial, mas tem tantas outras inteligências disponíveis, né? Para a gente não esquecê-las. Ainda bem, emocional especialmente, eu espero que eles não tenham. Obrigado, Marton. Caleb, faz uma pergunta, por favor. Tá, Pode deixa eu escolher mandar dos... para o Mário uma outra pergunta. Ele falou sobre Mário. Sim, sobre as criações que estão um pouco representativas de um certo tempo, né? Elas estão ligadas a um certo contexto, a um certo tempo. Isso, em marca, que é um dos meus territórios, tem um outro problema, que é os comportamentos mudam e o que era aceito anteriormente passa a não ser mais aceito. E aí você tem as marcas, inclusive as de moda, revendo comportamentos antigos, muitas vezes pedindo desculpas por comportamentos que elas tinham, propaganda especialmente, né? Extremamente machista, né? E hoje ela precisa pedir Novelas, filmes. Novelas, filmes, tudo, né? E aí a gente tem que olhar para aquilo e falar, mas naquele tempo era assim que funcionava, mas naquele tempo era isso. E, de novo, as gerações mais jovens querem ver essa mudança de comportamento e não estão dispostas mais a herdar esses comportamentos. Por isso que a gente tem, às vezes, uma marca nova entrante, que a gente chama de marca ficha limpa, que ela não fez nada de errado, porque ela não existia. Então ela vem com uma vantagem competitiva muito grande, uma aderência muito grande. Como que você vê a ideia de projetar e desenhar, no sentido de design, de materiais que conseguem durar ao longo do tempo, que não sejam, às vezes, a sua obra, certamente, ela dura ao longo do tempo, ela pode ser usada, né, por gerações e gerações. Qual que é o segredo dessa história? Então, para mim, o segredo eu volto para a assinatura. Quando a gente está usando um Missoni de 20 anos atrás, a gente tem ainda a gente está trazendo uma assinatura. Você lê. Quando você coloca na sua casa um Sérgio Rodrigues, um terreiro, lá de trás, você está trazendo uma assinatura, uma história, um contexto social, não só os prêmios, né? Mas e são designs que permanecem. Um propósito ficha limpa, seria isso? O propósito isso, claro, tem a ver com ficha limpa, ainda que o ficha limpa, bem como você colocou, é completamente relativo. A própria geração atual que se incomoda, digamos, com algumas coisas que nós fizemos muito pouco recentemente atrás, porque mudou muito rapidamente, para eles também mudará. Para as próximas gerações, também os valores serão outros. Por isso que eu acho que muitas vezes o bom design, ele transcende a história que você precisa contar. Porque hoje eu vejo muita história que se conta,
em provavelmente produtos que não permanecerão. E outros sim, claro, né? Mas eu acho que trazer esses traços na essência para que isso você consiga ter uma leitura em N gerações, independente do que você está contando, que muitas vezes você tem que explicar. Talvez eu acho que isso seja a forma. Eu adorei, não sei gostou. Também. Posso complementar um negócio? Verdadeiro, por favor, No caso Cris. do Mareu, eu acho que tem uma coisa que é atemporal, né? Então, a moda do Mareu, nessa linha que ele contou do quadrado, que eu fui cliente muito tempo, eu tenho roupas lindas dele, que são atemporais. A marca acabou, continua Continua em casa. Mas eu tenho um vestido de casamento que eu uso toda hora. Toda hora eu uso em casamento, festa, eu uso durante o dia com uma sandalinha. Então, esse atemporal, assim, na minha geração, era Reinaldo, Glória, eram alguns lugares que eram atemporais. E o Mareu tem esse lugar. Então, não é... Por que isso? Porque ele tem um tecido bom, porque ele usa qualidade de tecido. Então, a gente está falando de qualidade. Se ele não tiver qualidade, vai ser fast shop. Eu não uso fast shop, eu acho super descartável. Mas a geração atrás de mim só usa fast shop. Então, assim, hoje as pessoas falam, nossa, como é caro o Brasil. É caro, gente. É caro produzir aqui. É caro a costureira. É caro... Mas ele sabe mais do que qualquer um. Então, esse olhar do preço da roupa brasileira, que todo mundo critica tanto, eu fui da indústria de tecido. É muito grande, é muito caro. Então, eu admiro o Mareu por isso. As roupas dele são intactas no meu armário. Eu nunca dei nenhuma peça. Obrigado, Cris. E é realmente atemporal, porque a qualidade é muito boa. Se fosse um tecidinho, esse crepe Georgette que eu uso, ele não puxa um fio. Então, assim, aquele vestido... Difícil, hein? Você Você cuida. Você cuida. Mas eu acho que tem que ser esse design atemporal que a gente fala pela qualidade também. Então, não adianta a cadeira do Sérgio Rodrigues se desmantelar. Ela não se desmantela, entendeu? Então, é isso. Mesma coisa com roupa, eu acho. Um pouco do que vocês colocaram, né? A ética e a verdade no propósito é o que faz o desenvolvimento de algo atemporal, na minha maneira de ver. Se houvesse mentira nessa cadeia, com certeza isso teria acabado, né? Então, tudo que é verdadeiro e a verdade, e a gente passa por palavras que trazem os mesmos sentidos, né, que a elegância, a verdade, a qualidade, a autenticidade, a ética, está tudo construído de algo que também pode se caracterizar como um bom design, que aí vira temporal, e com história para contar, porque a história era verdadeira, né? Mareu, para quem você vai fazer a pergunta? Eu vou fazer uma pergunta para a Cris. Cris, a gente está vivendo um momento muito especial de mudanças, de quebras de paradigmas muito importantes, né? A gente fala muito da questão de gênero, existe até essa coisa de você tentar tirar o masculino e feminino das palavras. Ou seja, isso é um zeitgeist do momento, está se falando demais disso. Por outro lado, eu vejo que você faz um trabalho onde os gêneros se fundem, né? O design, o artesanato, essa função, essa fusão dessas duas correntes tão importantes. Então, por exemplo, na moda a gente fala esse estilista é um estilista, por exemplo, Rei Kawakubo, é uma designer, uma estilista arte. Daí você fala de outros artistas que produzem em mais escala. Esse é um artista designer. Daí você vai ver, por exemplo, o trabalho de alguns designers que produzem super pouco, que em pequena escala, às vezes numa escala menor do que uma estilogravura, né? Fazem 2, 3 peças, enquanto uma estilo você pode fazer 10, 20, 30. E você chama esse designer de designer artista. Então, eu trago essa discussão para você, porque eu acho que você faz um trabalho importante em cima disso. Eu queria saber o que você acha desse momento onde o artesanato está se fundindo tanto com o design, e eu acho que isso está sendo realmente a bola da vez, assim, em todas as discussões. Roberta, vem ajudar. Ela faz isso super bem, gente. Ela continuou com a mãe, fazendo esse mesmo processo, que é um pouco o que ela tem na Fenearte, no projeto dela, que é essa mistura mesmo de trazer um artista de Pernambuco que faz umas sereias de barro, misturando com um banco de ferro lindo de um design de lá, entendeu? De São Paulo.
Então, essa mistura dos dois, um na frente da outra na feira, é meio chocante, porque você vê um artesanato mesmo, Mano de Baé, na frente de um cara super de design, entendeu? E as pessoas olham e ficam meio sem saber. E aí a gente trouxe agora o Diogun, que foi o grande convidado, um mestre também lá de Fine Art, que foi convidado da feira, que faz só ferro dentro ele faz um trabalho ancestral com ferro dentro da Umbanda, do Candomblé, que é a coisa mais linda do mundo. Mas também choca lá dentro, porque do lado tem todos os marceneiros do Rio, que é uma geração muito jovem, muito legal, com um mobiliário muito de design, que vão, com certeza, pegar o lugar de outras pessoas, que vão vir, entendeu? Então, eu acho que o que o Mário está falando é meio um choque, uma mistura mesmo, mas que eu acho que é nisso que eu acredito. Eu não acredito mais em deixar só uma cadeira, sem vida, entendeu? Então, a feira acaba dando essa vida por essa mistura do artesanato com o design. Você não acha, Roberta? Não, sim. A gente faz um espaço na Fine Art, vou aproveitar também para convidar todo mundo para a Fine Art, dia 5 de julho, já, que é uma feira que já tem 23 anos. A Janete, né, esse espaço que eu faço, né, que a gente faz há 20 anos, esse ano faz 20 anos, mamãe foi uma grande incentivadora, né, do artesanato e esse é um grande legado para ela, é o grande legado, sempre foi o grande legado, né? Ela é arquiteta, mas isso foi, eu acho que ela se sentia muito feliz quer dizer, eu acho que ela não tinha dimensão desse papel que ela teve e que hoje a gente está colhendo bastante fruto, né? Desse olhar para o artesanato, para essa brasilidade, para essa casa brasileira, né? Para essa casa. E assim, o Espaço Janete Costa, ele veio para a Fine Art para falar dessa colaboração do design com o artesanato, isso há 20 anos atrás. Assim, eu fico muito, assim, não é porque ela é minha mãe, mas eu acho muito, muito, muito importante que ela já está falando nisso há muito tempo, entendeu? Não ela, né? Ela e outras pessoas, tantas pessoas com quem ela trocava bastante ideia, assim. E o espaço vem falar dessa casa contemporânea. A gente tem um compromisso com essa contemporaneidade, o artesanato presente nessa casa contemporânea, entendeu? Assim, esse é o Espaço Janete Costa, fora as responsabilidades que a gente tomou depois, que foi assim também um espaço de discussão da Fine Art que a gente faz lá dentro com designers, com artesãos, com gestores, né? A gente precisa também do Estado para alavancar, a gente precisa dele, sabe? Porque a gente está falando dessa coisa de, né? A gente precisa do Estado para ajudar, né? Porque a gente está falando do artesão que está no interior, que precisa de um pouco mais de capacitação para botar o seu produto aí, para seu trabalho ser conhecido. Então, é isso aí, gente. Legal, Roberta. Muito obrigada por contribuir. E agora eu vou pedir para a Cris fazer a pergunta para a Camila, para a gente partir para o final. Né? Mônica... Difícil, né? Mas vocês duas navegam na mesma estrada, no mesmo canal. Camila, quer perguntar, então? Acho que para a Cris? Qual a maior dificuldade que você tem assim, dentro dessa história sua, de tocar isso, de falar disso, de design dentro de um museu, né? Porque hoje, eu tenho duas formas até da gente responder isso. Que eu gosto de pegar um pouquinho que o Mário falou, é a história da assinatura. Então, quando você chega no museu, você olha uma obra, ele é Volpe, é uma Tarsila, então você já identifica o artista. E o bom design é esse quando a gente também identifica. E ele sai além, eu vou repetir, da utilidade, ele é a experiência, o intangível. E agora lá no museu, nós estamos desenvolvendo a loja. E o trabalho é de trazer objetos de design, que eu acho que o design conversa muito bem com a arte. Antes eram coisas que não tinham essa funcionalidade e o belo, porque quando você... Coisa simples, né? Você tem uma cadeira, ela é bonita, mas se ela tem um design, ela é muito mais gostosa de sentar, não é verdade? A gente se sente confortável, a gente se projeta.
ou na criatividade do artista, ou no tempo, no espírito do tempo. Então, é muito mais gostoso. Que nem a gente chega na casa de uma pessoa, você vê um armário, uma cozinha, você já olha, é da Ornari. Você já conhece o traço, o desenho. Então, agora lá no museu, a nossa ideia, fica o convite para quem quiser conhecer a nossa loja, com objetos de design e também incentivar a produção artística deste grupo, porque são vários grupos. Porque as pessoas, a gente estava até conversando, quem que é o artista, quem que é o design, o que é o artesanato? Eu acho que cada um tem o seu espaço, mas ao mesmo tempo todos têm em comum a tal da criatividade. E sempre vai ser um objeto para você usar no seu dia a dia, um objeto para você colocar na sua casa e que você quer conviver. A sua casa é um lugar que você convive, que você quer estar bem, receber as pessoas. E você quer, o belo é gostoso, né? É gostoso de ver, de sentir e apreciar. Muito bem. Estou aqui estourada do tempo, então vou fazer uma finalização bem rápida. Eu acho que a discussão de ontem com a discussão de hoje, sem dúvida nenhuma, são reflexões que vão nos levar a construir, né, Esther, um manifesto sobre o que é o bom design para que ele sirva de referência e realmente provocação para o mercado brasileiro poder pensar e a gente continuar nessa evolução dessa discussão, né, para atender, sem dúvida nenhuma, as nossas necessidades atuais, que eu acho que foi um ponto colocado muito importante aqui para o momento que a gente está vivendo, para também estar de frente com as exigências do futuro, né? Então, 2 pontos, porque eu tenho que realmente ser muito resumida, que eu vou colocar aqui, que me marcaram muito nessa discussão final, foi realmente a marca de ficha limpa, isso para mim é sensacional, e sem dúvida nenhuma, não estar só aprendendo com a inteligência artificial, mas com a inteligência da natureza, com a inteligência ancestral e com a inteligência emocional. Isso para mim até me arrepia, isso é muito lindo, e a gente juntar todos esses algoritmos aí, e eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos, quem está online também, meus amigos que chegaram aqui de última hora, Mariana acabou voltando, obrigada, Ronaldo Nazarino, obrigado pela presença, José Marton, minha querida Gina, muito obrigada, e obrigada a todos vocês por estarem aqui. Ninguém foi embora, olha que incrível, gente, nós somos bons, hein? Muito obrigado e boa noite para vocês.